Enfim, agora vai! Vasco prepara anúncio de Andrés Gomes. Além disso, também diretoria acelera na contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Além de todas essas informações, tem também uma grande surpresa envolvendo um volante do Vasco da Gama que pode estar de saída para o futebol de Israel, amigo. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã dessa quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, é claro, das últimas notícias do nosso Vascão. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, né, eu sou o Lucas, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã. É o primeiro vídeo, inclusive, do canal, esse que você está assistindo aqui agora. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, vambora, sem muita enrolação, deixar aqui logo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância, cara, para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Sem de fato a sua ajuda, o canal do Gigante Vasco não vai a absolutamente lugar algum. Além disso também, se inscreva no nosso canal, tem muita gente nova chegando aqui no canal do Gigante Vasco e que infelizmente acaba, não sei o porquê, não se inscrevendo. Então se você vem aqui todos os dias, curte o nosso conteúdo, gosta do nosso vídeo, eu peço aí para que você se inscreva no nosso canal e venha ajudar o nosso crescimento. Hoje, de forma especial aqui, ó, no comentário fixado tem um link que vai te levar lá na minha rede social, onde foi publicada ontem uma foto da Copa Sérgio, cara. Para você que não sabe, tá rolando a Copa Sérgio, que é a Copa da Imprensa Esportiva do Rio de Janeiro, onde joga a Cazé TV, onde joga a Rádio Globo, a Band, o SBT. Na última segunda-feira, anteontem, eu que estou jogando pela BTB Esportes, né? Entrei em campo contra a equipe do SBT e nesse link aqui da descrição, aliás, esse link do comentário fixado vai te levar lá as imagens dessa partida. Eu vou pedir, é claro, para você dar aquela moral, deixar o seu like e responder lá nos comentários, que eu tô respondendo todo mundo que tá comentando por lá. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo. Fala logo, né, do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com essa imagem. Rápida, sucinta, mas uma imagem que, ao meu ver, tenho convicção que talvez você não vai ver isso em nenhum canal. Essa imagem, ela representa muito. Essa imagem, ela representa mais do que um grande reforço. Essa imagem, ela representa mais do que uma grande contratação estrelada. Essa imagem representa mais do que uma venda bilionária. Essa imagem, ela representa a torcida do Vasco da Gama. E sim, representa a torcida do Vasco da Gama. Pois na imagem temos o presidente, hoje da maior torcida organizada do Vasco, a torcida hoje, ontem, e que no futuro vai representar o torcedor vascaíno, que vai levar o nome do Vasco para fora do Brasil, que vai realizar caravanas que vão parar outros estados, que é a Força Jovem, que é o presidente Fabinho. E ao lado do Fabinho temos o Foca, que é o presidente da torcida que mais cresceu dentro do Vasco nesses últimos anos. E da torcida que mais representou o Vasco nesses últimos anos, diante, infelizmente, da ausência da Força Jovem. A torcida que impactou. A torcida que trouxe São Januário de volta. O aspecto do Caldeirão de volta. A torcida que, no início, de fato, recebeu muitas retaliações. Ninguém acreditou. Porque após a punição que a Força Jovem sofreu ali no ano de 2012, diante daquela confusão nas arquibancadas do estádio no Paraná, amigo, o torcedor vascaíno ele ficou sem um porto seguro dentro de São Januário. E aí, diante de não ter um porto seguro, como fica? E a Guerreiros do Almirante, a GDA, onde foca o presidente, teve que surgir do nada. No início demorou. No início foi criticada. Uma nova pegada, uma pegada mais jovem, moderna, de jovens torcedores ali
pessoas de 16, 17 anos de idade que surgiram apaixonados pelo Vasco da Gama e que não se entendia muito até o que estava acontecendo. Mas essa torcida recebeu respeito, admiração e ganhou com muita luta o coração do torcedor vascaíno. E foi a Guerreiros do Almirante que revolucionou as arquibancadas de São Januário. Foi a Guerreiros do Almirante que ali, na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, foi responsável por levar a torcida do Vasco para todo o Brasil. A Força Jovem volta esse ano. Ela volta com a pompa, ela volta com a moral de ser e sempre será a maior torcida organizada do Vasco. Só que ela volta para as arquibancadas de São Januário, onde, amigo, eu não tô aqui para falar bem de ninguém e mal de ninguém. Tô aqui para falar o que eu acho como a realidade. Ela volta para as arquibancadas de São Januário, onde, querendo ou não querendo, passou a ter um novo dono, que é a GDA. E a Força Jovem, ao meu ver, num primeiro momento, talvez não entendeu muito essa relação. Não à toa, no ano passado, as arquibancadas de São Januário foi um desastre, tá? Minha opinião, foi um desastre. O único momento do ano passado em que a gente olhou e falou que São Januário voltou foi contra o Atlético Mineiro. Que o ano passado foi muito ruim. Diferente de 2023, que 22, 23, 2 anos, né? O ano que a gente sobe para a Série A e o ano em que Emiliano Dias e Ramon Dias entram no Vasco da Gama. Ali as arquibancadas de São Januário, amigo, pulsaram. E pulsavam. E esse encontro é importante. Esse encontro é essencial. Hoje há duas baterias diferentes dentro das arquibancadas de São Januário. Uma que fica na ferradura, que é a bateria da Força Jovem, e uma que fica ali um pouco perto do setor VIP, não é nem inclusive no local onde a bateria da GDA normalmente fica. Ela está ficando um pouquinho mais para a esquerda das arquibancadas. E essa união da bateria vai ser essencial para que o Vasco volte. Essa união da GDA e Força Jovem é essencial para que o Vasco volte. Ter o não velho, mas a essência da torcida vascaína, que é a Força Jovem, com a nova cara dos torcedores vascaínos, que é a GDA, juntos em prol de um só objetivo. Quem tem mais a ganhar é o próprio Vasco e quem tem mais a perder são os rivais. Então essa foto, amigo, eu destinei sim esses primeiros minutos de vídeo para falar sobre isso. É uma foto que pode representar muito uma virada de chave no ano. Eu acho que essa imagem do Foca com o Fabinho, ela é uma imagem muito mais valiosa do que um reforço chegando no aeroporto. Ela é uma imagem muito mais valiosa do que dinheiro sendo injetado no Vasco. Ela, dependendo do que foi falado, dependendo do que foi decidido, é um novo momento, é uma nova chave. É uma arquibancada de São Januário que vai vencer muitos jogos para o Vasco da Gama. Deixe sua opinião nos comentários, achei muito válido, volto a repetir, destinar aqui nesses primeiros minutos de vídeo para falar aí sobre a questão envolvendo o nosso Caldeirão. Espero que esse vídeo chegue aí ao Foca, espero que esse vídeo chegue ao Fabinho. Sabe muito bem que aqui o canal do Gigante Vasco tem toda a admiração do mundo. As torcidas organizadas do Vasco da Gama entendem mais do que ninguém que se não fosse pelas organizadas do nosso Vascão, de nada seria as arquibancadas. Para o torcedor ser o torcedor, é necessário sim ter organizadas nas bancadas Brasil afora, amigo. Mas vamos embora falar um pouquinho sobre questão envolvendo contratação, mercado da bola, reforço, porque o Vasco vai agilizar a questão envolvendo negociação, tá, amigo? Inclusive, até amanhã, quinta-feira, o objetivo da diretoria Cruz Maltina é oficializar pelo menos 2 reforços, tá? Uma questão, assim, de urgência máxima, né? Vai ter que correr muito para anunciar esses 2 jogadores. Nomes que eu já vou trazer aqui a você. Mas enquanto o Vasco não consegue anunciar nomes, hoje o Vasco da Gama trabalha no mercado da bola com a possibilidade de realizar uma grande barca, né? Temos aí nessas últimas horas informações relacionadas, por exemplo, ao zagueiro João Vitor, que tem já a sua saída muito bem encaminhada para o CSKA Moscou, clube do futebol russo, uma negociação que pode chegar a algo em torno de 30 milhões de reais. E nessas últimas horas, tínhamos informação relacionada a mais um atleta que pode estar de saída do Vasco da Gama, que é o Matheus Carvalho, mais conhecido popularmente como Matheus Cocão. Matheus Carvalho foi um atleta que ganhou muito espaço no Vasco no ano passado. Ele iniciou muito criticado na temporada de 2023, onde foi contratado, inclusive pela gestão
da 777 Partners junto ao Náutico, à época da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Matheus Carvalho faz um 23 instável, fecha um 24 jogando bem, ganhando a posição e se tornando uma peça importante para o elenco cruzmaltino, mas não tem um 2025 bom. Muito pelo contrário, 2025 do Matheus Carvalho é ruim, de fato. Hoje, diante aí da vasta opção de volante que o Vasco tem dentro do seu elenco, a diretoria cruzmaltina avalia sim a possibilidade de liberar alguns jogadores já nessa janela de transferência. E só para você ter noção, estamos falando de um setor de volante que tem Paulinho Jair, Hugo Moura, Tietê, Matheus Carvalho, Juan Esforza, além de Cauã Barros e Thiago Mendes, 2 nomes que chegaram agora nessa janela de transferências. Então estamos falando de 8 atletas para uma posição que normalmente entram apenas 2 jogadores por partida. É muito jogador. O ideal é que, por elenco, tenha no máximo 5 a 6 jogadores para a posição de volante, né? Até porque num treino onde jogam 11 contra 11, naquele famoso rachão, dificilmente vai ter espaço para todos os volantes entrarem em campo. Então hoje o Vasco avalia sim, com bons olhos, a liberação de alguns jogadores da posição. Esforza é um jogador hoje negociável, o Paulinho é um jogador hoje negociável, Matheus Carvalho é um jogador negociável, e além de alguns interesses que já ocorreram nesses últimos meses de clube do futebol norte-americano, dessa vez a informação do canal Atenção Vascaínos é que um clube de Israel demonstrou interesse na contratação do jogador. O clube de Israel, que tem muito por característica contratar de fato atletas no mercado fora ali do mercado israelense, é o Maccabi Tel Aviv, que é o clube hoje com mais dinheiro de Israel, o clube mais rico aí do futebol israelense. Não é uma confirmação de que o Maccabi Tel Aviv tem interesse na compra dos direitos econômicos do Matheus Carvalho, mas é um clube que tem total possibilidade de fazer esse investimento, tá? E a informação é exatamente essa, que nesses próximos dias um clube do futebol israelita poderá chegar a uma proposta, a formalizar uma proposta ao Vasco da Gama pelo valor de 2 milhões de euros, um clube do futebol israelense, né? Melhor dizendo. A proposta, então, valor de 2 milhões de euros, que hoje chega aí a 12 milhões de reais. Ainda não houve um contato oficial, mas é o que deve acontecer nos próximos dias. Um atleta que não vem tendo muitas oportunidades e é uma negociação que pode tomar forma em breve. Ou seja, é o Vasco colocando nos seus cofres 30 do João Vitor e pode ser que coloque mais 12 aí ainda nesses próximos dias com a venda de Matheus Carvalho. Eu acho que 42 milhões de reais nesse momento da janela de transferências é um dinheiro muito interessante que o Vasco poderá estar colocando nos seus cofres. Concorda, amigo vascaíno? Deixa aí a sua opinião, né, nos comentários. E para fechar com você esse Acorda Vascão, eu quero falar com relação à possibilidade de chegadas, né? Porque a expectativa é que até amanhã 2 nomes cheguem. E hoje esses 2 nomes são, é claro, esses 2 colombianos que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Andrés Gomes e Carlos Cuesta. 2 jogadores que o Vasco busca o mesmo modelo, né, de negociação. O empréstimo até o meio do ano que vem, com uma obrigação de compra por metas. É isso que o Vasco da Gama quer. Primeiro com relação a Andrés Gomes. O Vasco conseguiu. O Vasco colocou na mesa, né, do Rennes, clube francês, uma proposta de empréstimo até o meio do ano que vem, com uma obrigação de compra por metas contratuais. A informação é que o Vasco colocou uma taxa de empréstimo, 1 milhão de euros, e além da taxa de empréstimo, uma opção de compra, né? Uma obrigação por metas que gira algo em torno de 5 a 6 milhões de euros, ou seja, um valor que pode girar de 30 a 36 milhões de reais. Hoje a negociação com o Andrés Gomes ela está muito avançada. Informações aí é que o Vasco enviou por 2 vezes documentação para o clube francês. Entretanto, assim que a documentação chegou na França, a diretoria do Rennes identificou que alguns pontos precisariam ser ajustados. Esse documento acabou voltando, o que atrasou a chegada do jogador no Rio de Janeiro, que já está aqui na Colômbia, só esperando a ligação aí da França, falar: vai, filho, que já está tudo certo, vai realizar exames médicos e assinar com o seu novo clube. Ele está aqui na Colômbia, volto a repetir, mas aguardo o ok do clube francês. O Vasco, ele ainda precisa, inclusive, depositar na conta do Rennes 1 milhão de euros, né? O valor aí desse empréstimo de 1 ano que o Vasco da Gama está assinando com Andrés Gomes. O Vasco ele só vai depositar esse dinheiro assim que toda a questão burocrática for superada. A expectativa aí é que até amanhã, quinta-feira, essa situação burocrática possa ser resolvida, o atleta desembarque na sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, venha a ser anunciado no sábado, treino no sábado
e dependendo de como for o seu desempenho no treino, já viaja com o elenco para São Paulo na parte da tarde também do sábado para domingo enfrentar o Santos em São Paulo. Mas já está tudo certo entre Vasco da Gama e Renês, é apenas definitivamente detalhes burocráticos, é a parte final da contratação, enfim foi. O Vasco já tem tudo preparado para o anúncio do novo ponta Cruz Maltino. Expectativa é que Andrés Gomes chegue para vestir a camisa de número 11 do nosso Vascão. E além do colombiano Andrés Gomes, temos também o colombiano Carlos Cuesta, né? Ontem tivemos a informação através da imprensa colombiana, o canal, melhor dizendo, AS Colômbia, além também de outros canais colombianos, como também canais turcos, trouxeram a informação que o Galatasaray, clube turco que detém os direitos econômicos de Carlos Cuesta, recusou a oferta do Vasco. O Vasco chegou a um acordo até com o zagueiro, em relação à questão salarial, 850 mil por mês é o salário que o Carlos Cuesta receberá no Vasco da Gama, tá tudo alinhado, e ficando no Vasco a partir do meio do ano que vem, definitivo, seu salário será aumentado próximo à casa de R$1 milhão. O Vasco, mesmo chegando a acordo junto ao Carlos Cuesta, não conseguiu chegar, porém, a um acordo com o Galatasaray, clube que hoje detém os direitos econômicos do jogador. Motivo: o Vasco propôs esse empréstimo de 1 ano, pagando ao Galatasaray o mesmo valor que pagou e pagará ao Renês, 1 milhão de euros, e no meio do ano que vem, uma opção de compra de 3,5 milhões de euros por metas a serem batidas. A relação é que o clube turco rejeitou a proposta, pois quer 8 milhões de euros no total pela venda dos direitos econômicos de Carlos Cuesta. O Vasco não desistiu, entretanto, e ainda segue na mesa das negociações, de acordo com o pessoal do canal Na Torcida Vascaínos. Então a expectativa aí é que a diretoria Cruz Maltina deve aumentar a proposta para contar com o zagueiro colombiano para a sequência da temporada. A vontade, inclusive, do atleta é vestir a camisa do Vasco. O Spartak Moscou, o clube russo, tem por interesse a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, mas hoje o desejo de Carlos Cuesta não é vestir a camisa do futebol russo, do clube russo no futebol russo, é vir para o Brasil. Ele já tem tudo acertado com o Cruz Maltino, quer jogar no Vasco. Falta, porém, o Galatasaray liberar o jogador. O que pode fazer com que o Vasco consiga uma liberação é, junto ao Galatasaray, tentar fazer com que o clube turco mantenha algum percentual, né, dos direitos econômicos do atleta, pensando numa venda futura. As negociações seguem acontecendo, o Vasco tem muito otimismo para fechar a contratação desse zagueiro e espera aí nesses próximos dias resolver essa situação para ter Carlos Cuesta. O Vasco tem essa venda do João Vitor engatilhada, mas não deseja liberar o João Vitor antes de confirmar a peça de reposição, que tende a ser o zagueiro colombiano. Show, amigo? Então, 2 nomes aí que o Vasco deseja anunciar, né? A situação do Carlos Andrés Gomes muito bem encaminhada e a situação é do Carlos Cuesta se encaminhando aos poucos. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários, amigo, porque eu, Lucas, vou ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas, né, dessa quarta-feira. E já, amigo, eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante pela parte da tarde. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.